Olá, nesse momento estamos realizando o lançamento dos nossos produtos relacionados ao treinamento em FRS. E o primeiro treinamento em FRS vai ser o treinamento para pequena e média empresa, um treinamento online, um treinamento que você vai poder fazer de qualquer lugar, a qualquer momento. É um treinamento que possui uma avaliação muito positiva. Ele tem uma origem dos nossos cursos presenciais, né, que muitos conhecem, que é o IFRS, um curso de extensão em IFRS, 40 horas. Por intermédio desse treinamento aqui, você vai poder treinar, entender, ver, rever, amadurecer, principalmente, os conteúdos e os conceitos relacionados ao IFRS. O IFRS para pequena e média empresa, online, ele possui 13 módulos iniciais. Eu digo iniciais porque ao longo do tempo nós iremos adicionar módulos complementares, na medida que o próprio curso for requerendo, em função das perguntas, dos questionamentos que poderão advir, né, junto aos nossos alunos, aqueles que nos acompanham. Nós vamos aprimorar esse treinamento ao longo do tempo, significando dizer que vai existir uma sinergia entre a inicial treinamentos e você, nosso aluno. É importante hoje em dia que você entenda um pouco melhor sobre a FRS da pequena e média empresa, que é a norma brasileira de contabilidade, NBC-TG 1000, CPC-PME, né? Para que você possa evoluir nos aspectos em FRS. E esse treinamento aqui, esse curso aqui, ele é um curso muito bem elaborado, ele é um curso que buscou a possibilidade de você construir o seu balanço em FRS na medida que o treinamento vai ocorrendo. Eu vou mostrar isso para você. Perceba que os 13 módulos possuem uma lógica que possibilita que você inicie lá pela primeira conta, como você apresenta a primeira conta, caixa e equivalente de caixa, as aplicações financeiras, o seu contas a receber. Então, qual é a ideia principal desse curso? Para que você consiga, ao longo do curso, ir montando os seus balanços em FRS e aprimorando os seus balanços em FRS para pequena e média empresa, CPC-PME, de modo que você, ao término do curso, você vai poder construir e constituir um balanço, uma demonstração contábil, inclusive com as notas explicativas. Eu digo inclusive porque as notas explicativas é a base do nosso ensino. Eu sempre costumo dizer o seguinte: olha, quem não sabe ler o FRS ou o CPC-PME também não vai conseguir escrever. Se você não consegue escrever sobre a prática contábil, a nova prática contábil brasileira, você não vai conseguir escrever. Então, a ideia é que você consiga observar, calibrar o seu balanço à luz das novas práticas contábeis e sempre de acordo com a melhor prática disponível no mercado. É um treinamento extremamente prático, ele é um treinamento que vai possibilitar que você, novamente, constitua o seu balanço em FRS, por que não dizer, vai possibilitar que você revise as práticas anteriormente adotadas. Se você, por exemplo, precisa aprimorar algo no seu balanço, você tem possibilidade de aprimorar algo no seu balanço, aqui você tem essa chance de fazer isso, principalmente para fins dos seus balanços de 2013, porque você tem um dispositivo legal, que é a CTG 1000, que permite que você aprimore ou adote pela primeira vez o FRS para pequena e média empresa. Então é bacana, perceba que depois a gente sempre inicia pelo ativo circulante, depois a gente já passa direto para o passivo circulante, porque existem conceitos sinérgicos entre
ativo e passivo circulante. Custo, conceitos de custo amortizado, conceitos de custo amortizado utilizando taxa efetiva de juros. A gente já vai direto nesse conceito, porque você precisa entender, interpretar, observando a prática de dados reais e empresas reais, que é uma outra característica nossa. Eu acho que talvez você não encontre outro curso no Brasil que possua uma característica prática como a nossa. Dados reais, empresas reais sempre. Raríssimas exceções, em raríssimos momentos, nós utilizamos exemplos que não aqueles divulgados no mercado para fins de pequena e média empresa. Ora, aí você chega e fala assim, poxa, Eduardo, como é que você constrói um treinamento, um curso para pequena e média empresa com dados divulgados no mercado? O que nós utilizamos uma ferramenta, ou melhor, nós utilizamos demonstrações contábeis publicadas em diários oficiais pelo território brasileiro, que foram elaboradas à luz do CPC-PME. É muito comum, claro que você não tem um local específico onde você vai buscar isso, é o seu trabalho de pesquisa, e esse trabalho de pesquisa nós também disponibilizamos para você por intermédio do e-book, né? Mas e voltando aqui ao conteúdo programático, depois eu vou falar um pouco mais sobre esse e-book. Depois que a gente entende a construção, a elaboração da demonstração contábil, ativo e passivo circulante, a gente vai direto para ativo mobilizado, vai para ativo intangível e cai, né, no ajuste ao valor recuperável, em função dos reflexos do ajuste ao valor recuperável, que é o impairment de ativos de longa duração, né? Então, nós procuramos colocar os assuntos muito condensados dentro dos módulos ou módulos muito próximos, para que você possa acompanhar melhor. Por que eu estou falando isso? Porque muitos treinamentos em FRS, ele começa a falar CPC 00 e depois vai indo numa lógica de CPC ou uma lógica das sessões do PME. Muitos treinamentos não tratam o aluno de modo que você possa montar sua demonstração contábil independente da sequência do CPC ou da sequência do pronunciamento. Então é importante que a gente aloque esses pronunciamentos de acordo com a demonstração contábil. Nós fizemos isso para você, daqui a pouco eu mostro com mais detalhes. Depois a gente parte aqui para a demonstração de resultado e do resultado abrangente. Você vai entender isso aqui bem melhor. O que é o resultado abrangente? Patrimônio líquido. Vamos abordar as questões do DMPL, da LPA e depois vamos partir para as notas explicativas não abordadas anteriormente. Tá? O que é isso? Uma vez que você tem um caixa, um equivalente caixa, um contas a receber, ao longo do curso você vai aprender a elaborar uma nota explicativa de cada assunto. No entanto, existem algumas notas explicativas que não necessariamente estão contempladas ou são requeridas, né? Que não necessariamente, novamente, notas explicativas requeridas que não necessariamente têm uma sequência lógica só do próprio balanço. Então nós elaboramos um módulo específico para essas notas explicativas. Você vai entender isso um pouco melhor ao longo do treinamento. Mas, como eu falei anteriormente, nosso treinamento ele é elaborado somente com dados práticos. Então, essas empresas são algumas empresas que nós utilizamos para mostrar para você como se elabora uma demonstração contábil à luz dos requerimentos mínimos do CPC-PME. Ora, por exemplo, essa Clark é uma empresa empilhadeira internacional, mas só que aqui no Brasil ela é adotante de CPC-PME. Né? Existem parâmetros legais que você vai entender depois, existem parâmetros legais para você ser um CPC-PME, um adotante de CPC-PME. Você vê aqui, por exemplo, a Level Up, é uma empresa de jogos de internet, adotante CPC-PME, a Global Bev, empresa de bebidas, adotante CPC-PME, e você vai observar e ter acesso, você vai poder ter acesso às demonstrações contábeis dessas empresas, que são auditadas. Tá? Praticamente 99% das empresas aqui apresentaram os seus balanços, muitas delas em diário oficial, com parecer da auditoria. Eu acho extremamente importante, eu entendo que seja extremamente importante que você observe, aprenda a elaborar uma demonstração contábil já auditada.
Por quê, Eduardo? Porque existe alguém julgando o julgamento da administração, existe alguém julgando o julgamento do contador. Então, é importante que você se balize com as melhores práticas contábeis. É claro, a Azul Linhas Aéreas não é um adotante de CPC-PME, a B2W, hoje chamada Via Varejo, é um conjunto de empresas de varejo, lojas americanas, Submarino e aí por diante, também não é adotante de CPC-PME, elas são adotantes de CPC completo, chamado Full IFRS, ou Full CPC. Poxa, legal. A Certsign muito menos, também não é uma empresa. A Brasília Diesel também não é uma empresa CPC-PME. Seminovos também não é. Ora, se elas não são, por que você está utilizando, Eduardo? Se elas não são adotantes CPC-PME, por que você está trazendo essas informações por um treinamento de IFRS para a pequena e média empresa? Primeira coisa que você vai ver ao longo do curso, eu vou falar rapidamente aqui, não existem dois IFRS. Na realidade, existe o IFRS, as normas internacionais que foram traduzidas, adaptadas, que tornaram os CPCs, e o CPC-PME é uma simplificação desse conjunto, uma simplificação para adotar, justamente para atender a pequena e média empresa. Os conceitos, na sua grande maioria, são muito semelhantes. Claro, tem que tomar cuidado com as diferenças, a gente toma esse cuidado aqui com você. E no momento que eu trago uma empresa de grande porte como exemplo, é porque existe uma nota explicativa ali dentro, um exemplo ali dentro, que cabe exatamente dentro dos requerimentos de um adotante CPC-PME, mas, no entanto, tem um exemplo extremamente didático. Casos raros, curiosos, ou exemplos extremamente raros, eu trago para a aula ou para o treinamento para fins de IFRS para pequenas empresas. Eu faço isso ao longo já de alguns anos, né? E vem dando muito certo. Né? Não se preocupe, porque a gente chama atenção ao longo do treinamento o que é uma prática contábil do adotante do CPC-PME ou se é uma prática contábil exclusiva do adotante Full IFRS ou CPC completo. Com certeza, você vai gostar muito do nosso modelo, da nossa prática e da nossa metodologia de treinamento. É um treinamento que você pode assistir sozinho, você pode assistir com o seu amigo, com o seu colega, ou reúna aí a sua empresa, seu departamento de contabilidade, ou por que não dizer o escritório de contabilidade, para que você possa assistir esse treinamento e evoluir nesse aspecto. É muito importante para você, profissional de contabilidade, ou se você é um analista financeiro, tanto faz, você também pode, vou melhor dizer, deveria estar entendendo um pouco melhor sobre uma elaboração de uma demonstração contábil para que você possa justamente ter a capacidade de análise mais bem constituída, mais bem construída, né? Bacana. Aqui eu vou passar rápido em cada um dos módulos, que eu uso, melhor dizendo, no conteúdo programático mais detalhado, né? O primeiro módulo, a gente fala sobre as considerações iniciais, nós tratamos dos novos conceitos, o que é conceito de ativo, o novo conceito de ativo, o que é um benefício com o futuro, o que é um arrendamento operacional, o que é um arrendamento financeiro, para que você possa entender o que significa a tal da essência sobre a forma. Então, aqui nós trazemos, né, essa abordagem. E, claro, sempre trazendo um exemplo prático para você. Empresas reais, dados reais. Essa é a ideia. Bacana? Legal? No módulo 2, já vamos iniciar já na elaboração da demonstração contábil. Já começamos aqui a falar sobre o caixa, equivalente de caixa, né? No módulo 1, a gente fala das características específicas, o que é um caixa restrito, e depois a gente também mostrando as empresas reais, dados reais relacionados a esse conteúdo detalhado, né? Como eu já vinha falando, sempre abordando notas explicativas, forma de divulgação, e sempre lembrando para você o seguinte: você CPC-PME pode vir até não ter nenhum efeito, vamos chamar de efeito FRS no seu balanço, porque a empresa é pequenininha, não é muito relevante. No entanto, a forma de apresentação da sua demonstração contábil muda completamente. Aqui tem um exemplo do ativo, você percebe que a primeiro conta não é a caixa e banco, são caixa equivalente de caixa, aqui dentro fica a aplicação financeira, né? Enfim, lá no nosso treinamento, no momento que você iniciar, você vai entender isso um pouco melhor. E
Depois, o módulo 2, a gente trata do contas a receber e já entra direto dentro do método da taxa efetiva de juros. Não tem jeito. Vamos direto para a seção 11 do PME, a seção 11 lá da resolução 1255, a NBC-TG 1000, e já vamos tratar o que é um instrumento financeiro, já vamos tratar sobre compensação de instrumentos financeiros, ajuste a valor presente, a gente já trata aqui dentro. Não tem para onde fugir. Não adianta contornar a situação. Temos que ir direto ao assunto. Um contas a receber é um instrumento financeiro, é a necessidade de avaliação de perda desse contas a receber e você tem que mensurar isso por intermédio do custo amortizado utilizando a taxa efetiva de juros. Não perca o treinamento. É muito importante que você já entenda exatamente que conceitos são esses, como é que eu calculo, como é que eu mensuro, como é que eu reconheço, como é que eu debito e acredito. A gente também aborda essas questões. Bacana? Lá no módulo 3, a gente trata do estoque. Estoque também existe o tal do impairment dos estoques. Não adianta, não, impairment é um assunto, Eduardo, muito, vamos dizer assim, avançado. Não, não é não, você entende, você vai entender. Existem questões mais simplificadas para um balanço mais simples, né? Sempre gosto de falar o seguinte, quanto mais complexo é a transação empresarial, quanto maior a empresa, mais complexa a transação empresarial, mais complexa é a sua demonstração contábil. Por conseguinte, você acaba observando, ou tendo que observar, aspectos técnicos mais complexos. Se a sua empresa é pequenininha, é fácil de entender isso aqui tudo, né? Não deixe de observar essas questões. E aqui, novamente, dados reais, empresas reais para você. Bacana? Módulo 5, impostos a recuperar. Perceba que nós vamos passar por conta a conta com você. Perceba que você não vai ficar com dúvidas, e ficando com dúvidas, você pode mandar um vídeo para a gente, ou pode mandar um e-mail para a gente. Gostaria de lembrar que esse curso não é um e-learning, tá? Porque e-learning, como acontece muito no mercado, muitos vendem um treinamento como e-learning e na hora que você tem dúvida, a quem você recorre, né? Se você não tem a quem recorrer, que é o nosso caso, nós vamos, veja bem, nós vamos responder a grande maioria das perguntas específicas do assunto. Até desejamos, você vai perceber que você mande um vídeo para que a gente possa construir um vídeo de perguntas e respostas para fins de pequena e média empresa, para fins desse treinamento. Então, você vai assistir o curso, daqui a pouco você vai assistir o curso de perguntas e respostas. É muito importante, mas nós não somos um e-learning, nós somos um curso online, uma videoaula, bem sofisticado até para ser chamado de videoaula, porque depois você deve, não deixe de ver lá, se você já viu, bacana, mas não deixe de ver a apresentação da plataforma, uma plataforma de ensino maravilhosa, ok? Bacana? Então, passamos aqui por imposto a recuperar, vamos lá para o módulo 6, outros créditos. Que outros créditos são esses? Dados reais, empresas reais. Vamos falar um pouco de adiantamento a fornecedor. O adiantamento a fornecedor fica aqui em outros créditos, ou ele fica em estoque, ou ele fica no ativo imobilizado, ele pode ficar nos três, né? Mas aqui a gente dá um tratamento especial, uma empresa pequenininha, como é que isso funciona. E também dados reais, empresas reais para você. E aqui, no módulo 7, nós tratamos do passivo circulante e não circulante, é um módulo parrudo, né? Aqui nós absorvemos todo o passivo, circulante, não circulante, com muitas empresas, com muitos casos práticos, com muitos dados reais, empresas reais. E aqui você vai observar novamente o AVP, vai observar novamente aqui as questões relacionadas a empréstimos e financiamentos, que possuem conceitos de custo amortizado, com a utilização da taxa efetiva de juros, é o mesmo conceito do ativo, por isso que nós estamos com uma sincronia de conteúdos que possa ajudá-lo a ter um entendimento, massificando o conceito, massificando informação. Muito interessante, talvez seja o maior módulo construído por nós. Vai ser muito bacana, dados reais, empresas reais para você. O módulo 8, ele já começa, né, começa com ativo mobilizado e a gente volta lá para o ativo. Por quê? Porque a ideia qual é? A ideia é tratar o ativo imobilizado, ativo intangível e impairment, que são assuntos
que possuem uma sinergia, né? São sinérgicos, né? Eu falo de ativos, são ativos de longa duração, depois eu passo direto para o impairment de ativos de longa duração. Então, isso vai facilitar você novamente aqui vai ver vários casos práticos conosco. A gente vai falar sobre o custo atribuído, vai falar que é a reavaliação antiga, quais são as possibilidades de você adotar, em que momento você pode adotar o custo atribuído, enfim, e novamente aparece o AVP. Mas, Eduardo, o AVP, eu sou um PME, eu tenho que fazer AVP, não existe um CPC 12 para quem é adotante de CPC PME, não é? Mas nem precisa, porque dentro das seções 11 e seção 23 já possuem dispositivos que requerem que você, para recebimentos ou pagamentos diferidos, isto é, né, a longa data, se relevante, você deve registrar isso na contabilidade. Isso aí também está suportado pelo artigo 183 da 6404, que é a única lei societária brasileira que nós, contadores, temos a obrigação de seguir e observar, né? Bacana. Aí depois a gente vai para ativo intangível, a gente vai entender melhor sobre os requerimentos mínimos para você reconhecer ativos intangíveis internamente, com gastos gerados internamente. Pode? Não pode? Aqui nesse curso, nesse módulo, você vai ter um entendimento melhor. Então, esse aqui é o conteúdo detalhado do curso do ativo intangível. Legal? Bacana. Então, depois, vamos tratar do impairment, como é que é esse negócio, esse segredo, né? Do impairment. Você vai ver que existe uma simplicidade, existe uma simplificação para fins de adotante CPC PME. Tá ok? Depois, vamos direto lá para a demonstração de resultado. Também é um módulo bem reforçado, com vários exemplos, vários tópicos. Aqui nós vamos entender como é que nós construímos uma demonstração de resultado. Primeira conta da demonstração de resultado lá no balanço é receita líquida, não é receita bruta. Por que, Eduardo? Onde é que está escrito que isso deve ser feito dessa forma? Eu não concordo, não tem problema. Se você não concorda, você manda aí a sua pergunta ou grava seu vídeo, que é a nossa preferência, né? Você vai ver que ao longo do curso nós é requerido que você, se você quiser, lógico, que você mande suas dúvidas por e-mail ou por vídeo, para que a gente possa construir um vídeo dos nossos alunos, das perguntas e respostas dos nossos alunos. Quer dizer, nós não somos um e-learning, nós somos um curso online, né, muito sofisticado, inclusive. Você pode chamar de videoaula se você quiser, mas nós temos uma base muito sofisticada de apresentação. Você deve ter observado a apresentação da nossa plataforma de ensino, as vantagens que você tem, o e-book que nós estamos disponibilizando com todas as demonstrações contábeis apresentadas aqui. Enfim, mas nós ainda não temos status de e-learning, porque o e-learning requer que o aluno possua mais atenção, né? É necessário tutorial, é necessário uma dedicação da empresa ao aluno. Nós não temos essa pretensão nesse início, né? Mas, quem sabe, muito em breve. No entanto, nós estamos aí pedindo que você mande suas dúvidas. Suas dúvidas sendo relacionadas ao conteúdo, ao nosso conteúdo programático, e seja uma dúvida e não uma consultoria, com certeza nós vamos gravar a sua pergunta, vamos gravar a resposta e disponibilizar publicamente com a sua autorização o seu nome ou o seu vídeo, se você assim desejar. Ok? Então aqui a gente começa com a demonstração de resultado, vamos correr toda a demonstração de resultado e vamos mostrar para você, pode observar, o novo modelo. Então nós vamos andar conta a conta, como é que apresenta, como é que divulga, como é que monta o nosso aplicativo de uma demonstração de resultado. Não preciso falar, dados reais, empresas reais. Legal. Patrimônio líquido que é o módulo 12, a gente vai tratar do DMPL, DLPA e outros itens muito importantes. Quando você pode fazer um DMPL, quando você pode fazer o DLPA? Vem assistir o curso, muito fácil. Existem questões aí muito controversas aí, mas nós vamos desmistificar
algumas questões relacionadas a lucros, a conta de lucro acumulado, tem que ficar zerada, existe, não existe. Nesse módulo aqui, você tira a sua dúvida. E a mutação do patrimônio líquido, você tem que fazer? Dá uma olhada aqui conosco no módulo 12. E, para terminar, o módulo 13. O módulo 13 trata de outras notas explicativas que não foram tratadas no decorrer dos módulos anteriores. Né? Muito interessante, porque a gente trata aqui da primeira nota explicativa, depois a gente vai para dentro das práticas contábeis, como é que você aborda a prática contábil. Mas, Eduardo, eu já vi práticas contábeis em todos os módulos anteriores, eu entendo, mas existem algumas práticas contábeis que elas não são vinculadas diretamente a cada uma das contas. Declaração de conformidade, enfim, aqui você vai conseguir complementar o seu balanço com as informações. Você precisa usar todas as informações, Eduardo? Não, não necessariamente. Novamente, quanto mais simples a empresa, menor é o grau de requerimento para fins de apresentação. Tá? Legal? Muito bom. E aqui uma ideia geral para você. Quais são as seções do CPC-PME? Seção 1, vou passar aqui rápido, seção 1 a seção 35, né? E essas que estão ticadas em preto, pô, bacana, vamos abordar cada uma dessas sessões no nosso curso, né? Adota a sessão inteira, Eduardo? Não necessariamente, nós vamos abordar aquilo que é mais prático, mais usual para as pequenas e médias empresas, tá? Pode ser, você tem uma dúvida, que está escrito num determinado parágrafo lá do CPC-PME que nós não abordamos aqui. Podemos abordar, Eduardo? De repente podemos abordar, não há problema nenhum. A ideia é que você saia do nosso curso com um certo conforto, ok? Bacana. E esses aqui, que estão em X em vermelho, são assuntos que nós não abordamos no curso FRS para pequena e média empresa online. Pode ser que que a gente venha a elaborar treinamentos específicos por uma combinação de negócios, que já está, inclusive, já adianto para você, combinação de negócios é um curso que nós vamos disponibilizar, né? Abordando, inclusive, as diferenças entre o CPC-PME e o CPC completo. Subvenção governamental é um assunto que nós vamos abordar quando tratarmos, elaborarmos um curso para fins de empresas sem fins lucrativos, adotantes da ITG 2002, muito bacana a ITG 2002, não deixe de ler, não deixe de acompanhar. A ITG 2002, que é uma interpretação lá do Conselho Federal de Contabilidade, que é específica para entidades sem fins lucrativos, ela começa lá nos seus primeiros artigos. Você é um adotante de CPC-PME. Ela afirma isso, você é um adotante de CPC-PME. A ITG é só um complemento do CPC-PME. Então, para você elaborar um balanço para pequena e média empresa, sendo uma entidade sem fins lucrativos, vamos dizer assim, você é uma entidade sem fins lucrativos, você vai adotar a ITG 2002 direto? Não, você tem que transitar pelo CPC-PME e complementar a demonstração contábil à luz do ITG 2002, à luz de requerimentos complementares. Ok? Não perca esse treinamento, vai ser disponibilizado online muito em breve. Taxas de câmbio, conversão, hiperinflação, não tratamos. Divulgação de partes relacionadas, tratamos. Atividades especializadas. E a última sessão aqui, por exemplo, a adoção inicial, vamos elaborar um treinamento específico para o adotante pela primeira vez. O nome do curso é Balanço de Transição, o primeiro balanço em IFRS para pequena e média empresa, que provavelmente seja o próximo treinamento que vai ser disponibilizado para você. Por que você não vê isso aqui dentro do curso, Eduardo? Nós não observamos a sessão 35 porque é uma sessão muito específica. Tá? A sessão 35 é a última e não é à toa que o assunto adoção inicial é a última sessão. Por quê? Para você entender o que é a adoção inicial, o seu primeiro balanço em FRS, você tem que entender as sessões anteriores. Né? Então, a nossa ideia qual é? Elaborar um balanço complementar, né? Ou melhor dizendo, realizar um curso, montar um treinamento para você, complementar ao FRS PME, assim como haverão vários.
ok? Vamos ter aí cursos de matemática financeira e etc. O slide anterior, que talvez eu não tenha mostrado, trata aqui também, ó, investimentos em controlado e coligado, joint venture, demonstrações consolidadas e separadas e a demonstração do fluxo de caixa. Isso tudo aí nós não abordamos nesse curso, tá? Provavelmente, tirando aqui a demonstração do fluxo de caixa, provavelmente você não tem impacto nenhum em nenhum desses assuntos que nós não estamos abordando em relação ao CPC, às 35 sessões do CPC-PME, ok? É importante falar sobre isso, tratar com você do conteúdo detalhado do nosso curso, tratar com você sobre o conteúdo programático, para que você saiba exatamente o que você está adquirindo. E eu tenho certeza, você está adquirindo um treinamento de primeira linha, com dados reais, empresas reais, que vai elucidar, tirar dúvidas e aprimorar seu conhecimento para fins de demonstrações contábeis elaboradas de acordo, por que não dizer, com a norma brasileira de contabilidade. Ok? Eu aguardo por você no treinamento online, já para tratar do primeiro módulo, já para tratar das considerações iniciais. Não deixe de nos assistir, não deixe de adquirir os produtos elaborados pela Inicial, treinamentos, produtos online. Tá? Até mesmo para você que já participou de algum curso presencial nosso, eu sei que o volume de informação é muito grande, vale a pena você adquirir esses produtos para você consolidar e sedimentar o seu conhecimento em FRS. E nos aguardem outros treinamentos financeiros, como elaborar laudo de impairment, matemática financeira, tudo isso nós vamos trazer para você no formato online. Fluxo de caixa descontado e aí por diante. Vai ser um prazer vê-lo conosco, tirando suas dúvidas. Não deixe de nos assistir. Até lá!